Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Surgery Care Saúde, um canal da Clínica Surgery Care Florianópolis que busca promover informações educativas sobre a área de atuação da nossa clínica. Venha a ser cirurgia oncológica, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. Hoje o assunto é sobre cirurgia bariátrica. Nós vamos falar um pouco o que é equipe multidisciplinar, para que serve uma equipe multidisciplinar. Às vezes nós temos um conceito equipe multidisciplinar, para mim está bem sedimentado, mas para o nosso paciente, às vezes ele não entende direito, né? Então nós estamos aqui para discutir um pouco sobre isso. Meu nome é Eden, sou cirurgião do aparelho digestivo, sou diretor técnico da Clínica Surgery Care e sou o apresentador do programa de hoje. Nós temos aqui a endocrinologista Sheila, a nossa psicóloga Joana e a nossa nutricionista Patrícia. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Acho que vamos começar com uma apresentação de cada uma de vocês. Pode ser? Então, eu sou a Sheila Montano Vega, eu sou endocrinologista, formada aqui pela Universidade Federal. Eu exerço minha função no hospital, principalmente no Hospital Governador Celso Ramos, mas também trabalho em Hospital Bahia Sul e em clínicas particulares à tarde, e também dou aula na Unisul, Pedra Branca, Palhoça. Eu sou a Joana Zen, sou psicóloga. Enfim, sou formada pela Unisul. Trabalho em clínica e em consultório. Trabalho na clínica Surgery Care com bariátrica já faz alguns anos, com essa equipe multidisciplinar incrível. Enfim, é isso. Eu sou Patrícia Kowalski Piva, sou nutricionista, também formada aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho especialização em nutrição clínica funcional e estou fazendo uma nova especialização que é em obesidade e cirurgia bariátrica. Atuo no Hospital Regional de São José e também na clínica, agora, né, Surgery Care, mas com 14 anos de experiência na área de obesidade e cirurgia bariátrica. Isso aí, show. Estamos percebendo que todo mundo tem experiência, né, de lidar com obesidade, lidar com cirurgia bariátrica. Isso é importante, né? Principalmente quando a gente fala em equipe multidisciplinar. O que é multidisciplinar? Para alguns pacientes, a gente vê no dia a dia do nosso consultório, né? Eles chegam lá, eu preciso do carimbo desses médicos para tratar, para operar, né? Um carimbo, né? Às vezes isso não é um carimbo, né? O nome multidisciplinar já fala várias coisas, né? Múltiplos. Então, já parte no conceito que eu preciso de vários atendimentos. Disciplina é algo que bota a gente numa norma, numa conduta, né? Quer dizer, eu preciso colocar o paciente dentro de normas e cada um de nós, dessa equipe multidisciplinar, tem que encaixar o paciente dentro de algumas normas para obter um bom resultado. Esse conceito de equipe multidisciplinar não foi uma coisa imposta, né? Foi algo que foi aparecendo ao longo do tempo. Ele tem como objetivo amplificar o resultado ao longo prazo do paciente, ressignificar alguns conceitos sobre sua doença, né, como foi bem tratado pela Sheila no último podcast. A obesidade é uma doença, precisa ser tratada como tal. A gente conversou bastante sobre ser uma doença complexa, não é uma doença unicausal, ela é multicausal. Sendo uma doença multicausal, eu preciso também de uma abordagem multicausal, multidisciplinar. Então, essa equipe aqui que a gente trabalha já há algum tempo junto, né? Então, a gente está aqui para discutir um pouco sobre a multidisciplinaridade do tratamento da obesidade, né? Venha ser o paciente que vai ser tratado sem cirurgia, venha ser o paciente que vai ser tratado com cirurgia também, né? Vamos lá? Quem começa a quebrar o gelo um pouquinho nosso, né? Enfim, eu fiquei ouvindo tu falar sobre a questão de multidisciplinar e aí falando que a obesidade ela tem múltiplas causas. E a gente estava até conversando, eu e a Patrícia, um pouquinho antes de chegar aqui, sobre esses multifatores, né, que a gente falou sobre a obesidade. Então, são muitos fatores que levam uma pessoa a ter a obesidade e ter essa doença.
Então, como fazer para abordar todos esses fatores, né? De alguma forma, precisam de muitos profissionais que vão olhar especificamente para cada pedacinho daquilo, né? Até porque as pessoas são múltiplas dentro delas mesmas, né? Eu não vou conseguir parar e olhar só para minha questão emocional, ou só para minha questão física, ou só para minha questão metabólica. A gente é múltiplo dentro de Isso. nós mesmos, né? Muitas vezes está muito relacionado, né, a parte emocional com a alimentação, né, e a alimentação com as desordens do metabolismo, então acaba relacionando muito e acaba fugindo, às vezes, do nosso material de estudo ali, né, então, uma pessoa sozinha não vai conseguir tratar a obesidade, né, então a gente precisa ter consciência disso, né, e contar com a parceria de outros profissionais. Isso é importante para a gente ter segurança nesse tratamento e muito mais para o paciente, né? Que ele vai se sentir mais confiante tendo o apoio desses vários profissionais, né? Então, acaba sendo um processo mais tranquilo para o tratamento da obesidade. Eu vejo assim, né, que essa equipe multidisciplinar é que nem um engenheiro está construindo um prédio. Ele sabe tudo, ele sabe de hidráulica, ele sabe de elétrica, ele sabe de arquitetura, mas ele contrata, ele chama toda uma equipe para construir aquele prédio. Ele entende tudo, mas ele não consegue fazer todos os itens precisos. Então, ele chama a equipe para aquela construção ser bem feita, construída. Na parte médica, a gente também tem várias equipes. Existe equipe, por exemplo, de cirurgia da ortopedia da coluna, que tem o ortopedista, que tem o fisioterapeuta, que depois vai precisar do educador físico. Para o quê? Para que o resultado seja bom. E da mesma forma, a gente funciona assim. A gente quer o melhor para esse paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, e a gente sabe que sozinho a gente não consegue englobar todos os itens. Então, eu entendo que a Patrícia fala, que é nutricionista, eu entendo o que ela está dizendo, mas eu não sei a profundeza que ela sabe. Eu também não sei da Joana entender completo o que ela está dizendo e o que ela pode ajudar esse paciente. Mesma coisa o Éder, eu entendo a cirurgia, entendo a técnica dele, mas eu não sei lá fazer a técnica. Eu entendo tudo que ele está fazendo. Então, a gente precisa dessa equipe, porque cada um de nós sabe um pouquinho mais e vem aqui para ajudar esse paciente no globo, para que seja tentar ser o mais perfeito possível, né? Acho que essa é a função da equipe multidisciplinar. A gente vai atuar junto, a gente se completa, mas a gente precisa que cada um entre na sua área mais profundamente. E poder ter essa tranquilidade de como a gente já trabalha juntos há muito tempo, um conhece muito bem, né, o jeito que o outro trabalha, poder ter essa tranquilidade de pedir auxílio também, né? Sim, porque com às vezes certeza. sai um pouco, eu trabalho como algumas questões, por exemplo, de hábito e comportamento alimentar, mas eu não vou trabalhar o que a pessoa pode ou não comer naquele momento, eu vou precisar da Patrícia para isso, né? Mas se a pessoa, sei lá, tá com alguma outra questão médica, eu vou precisar da Sheila para ela me orientar qual a medicação. Então, a gente realmente precisa se completar dentro dessa multidisciplinaridade e poder uma pessoa poder avisar a outra, assim, né? Pedir ajuda. Interagir, Porque eu acho que essa é de alguma forma, um diferencial de uma equipe que se conhece há tanto tempo. Sim, eu tava aqui pensando, acho que a gente já tá uns 14, 15 anos juntos, né? Sim. A gente se conhece e já trabalha com esse tema, né? Isso. Agora, na verdade, que a gente tá mais juntos, mas a gente sempre esteve junto. A gente sempre viu o paciente no conjunto, né? E então a gente já se conhece. A gente nos conhecemos pessoalmente e também profissionalmente, né? Então a gente já sabe mais ou menos as condutas que cada um vai tomar. Mais né? fácil pra gente. É mais fácil a gente falar a mesma linguagem para o paciente também, né? Então, às vezes é muito difícil. Foi num outro psicólogo que tem uma outra abordagem.
eu já sinto uma dificuldade, às vezes, na minha atuação como nutricionista. Às vezes tem algum outro endócrino que também tem outra linha de pensamento, né? Às vezes contra até mesmo a cirurgia, né? Então a gente fica, às vezes, no impasse, né? Então, ter essa oportunidade de a gente estar fazendo as nossas reuniões, né, de discussão de casos, a gente aprende juntos, né, e com isso a gente consegue proporcionar o melhor para o paciente, né. Isso que a gente proporcionar o melhor para o paciente, né? Ser mais assertivo. Um resultado, eu falo para os pacientes, eu vou operar no paciente, fazer uma cirurgia bariátrica como vou operar numa vesícula, por exemplo. Chegou, consultou, faz pedido, vai ter um resultado? Vai. Talvez não tão bom. Agora, se um paciente ele passa por essa avaliação multidisciplinar, ele entende o que é a sua doença. Cada um vai ter o seu foco. Como a Sheila falou, o engenheiro vai fazer um prédio, nós temos pedaços da obra que eu tenho uma visão geral, mas eu não entendo muito de algumas áreas, eu não entendo muito da psicologia, eu não tenho a especificidade da nutrição, do quantidade de proteína que ele está comendo. Às vezes eu não entendo tanto quanto a Sheila sobre as repercussões metabólicas, cálcio, hormônios que vai ter no paciente. Então, esse paciente, quando ele ele tem um cuidado múltiplo, ele vai ter um resultado melhor a longo prazo, né? Nós conversamos que é uma doença, a obesidade, né? Uma doença que sozinho ele não consegue. E não é o cirurgião, às vezes, que vai, não é só psicólogo, não é só nutricionista, não é só endócrino que vai resolver o problema dele. Não, com certeza não. Com certeza não, né? Nós vivemos num ambiente, que eu falo, às vezes eu comparo os nossos pacientes, em 1970, nós tínhamos obeso? Bem Pouco, menos. bem menos. Tínhamos, mas muito pouco. 2023, temos obeso? Um monte. Aumentou bastante, né? Então, essa doença tem um comportamento ambiental, né? E às vezes nós somos muito mais vítima do que o paciente do que ele traz um peso que ele não consegue, mas o ambiente leva ele a ter essa obesidade. Então, essa equipe multidisciplinar, ela visa dar um suporte para esse paciente para entrar de novo numa realidade saudável, né? Se tirar ele dessa doença. Sozinho, é difícil. Se fosse fácil, nós não estávamos com essa obesidade crescente ano após ano, né? O que eu acho, assim, que o paciente que entra com a equipe, ele pode ter certeza, ele vai estar mais amparado. Ele vai estar bem amparado, não vou dizer mais, ele vai estar bem amparado, certeza. E a cirurgia bariátrica é um processo ali, somente de início, de pré, de pós-operatório, que é 1, 2 anos. Que é isso, depois ele vai aprender e ele vai vir mais raramente nas consultas. É um prazo que ele vai se dar para ele se cuidar, né? Que é um prazo ali de 2 anos, bem cuidado. Então, assim, é um esforço, a gente sabe que vai em várias consultas, mas ao mesmo tempo ele vai ter o troco disso, ele vai ganhar isso para ele. É um investimento, né? É um né? investimento que vai ter o retorno para ele de ser bem cuidado, né? Tem o esforço, né? Vai ter, eu sei, que ele vai ter que vir em várias consultas, mas é o que ele deseja, se ele quer um bom resultado a longo prazo, é isso que ele tem que buscar. Ele tem que saber que ele vai ser bem cuidado. Sim. Ele precisa ser bem cuidado. Ele precisa ser bem cuidado. Ele precisa de ajuda. Ele vai estar amparado. E eu acho que esse vir... desculpa, pode ir. Não, era isso. Eu acho que esse vir em várias consultas também é importante que a pessoa entenda que esse pré-operatório, ele é um processo, né? Ele não é algo que é rápido, né? Então, assim, quando a gente chega a gente pensa em fazer a cirurgia, a gente inicia o nosso processo. Então, nessas consultas todas, o paciente, ele vai se conhecendo, ele vai entendendo como ele come, como ele se comporta, como ele pensa, como a família lida com algumas questões que levam, às vezes, a um comer em excesso, né, alguns comportamentos. Enfim, esse processo de aprendizado, de autoconhecimento, né, sobre ele, que a Sheila fala ali de 1 a 2 anos, não é um investimento, enfim, mas entender que é um processo que tem começo, meio e um e o fim. A gente não sabe.
um fim que chega na meta do emagrecimento, mas é um se conheceu tanto nesse processo que tu pode manter aquele hábito novo. Uhum. Né? Então, eu acho que o multiprofissional é importante também por isso, assim, porque a pessoa, ela se conhece como um todo. O paciente também vai ter um processo integral. De aprendizado. Às vezes que eu escuto no consultório, tô lá, você vai ter que consultar, você deve consultar com um endocrinologista, nutricionista, psicólogo. Ah, doutor, mas não tem tempo. Uhum. Ah, é tudo isso? Uhum. Sim. É que eles querem fazer a cirurgia ontem, Isso. né? Tomei a decisão, é uma decisão difícil. Tomou a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, então eu quero operar amanhã, né? Aham. Então eles chegam às vezes e se frustram, né? Com Isso aí. Com a isso. gente Uhum. A gente dá Dando um um limite. bloqueio ali e Isso. fala, não é bem assim, Então. a gente vai entrar num processo de preparo, tu entender tudo aquilo que tu vai fazer, e aí sim, você vai pra cirurgia. E a Isso. preocupação deles é assim, eles vão me barrar? Aham. Sim. Eles vão me barrar, assim, não é barrar, né? Assim, Não. é orientar, né? Aham. Orientar o paciente, ele entender, falar assim, ó, se conhecer de novo, Isso. se gostar um pouco mais. Às vezes não, o paciente quando vai entrar no obeso mórbido, MC mais alto, a impressão que dá é que está um pouco largado, né? Ele se larga, ele se deixou de se gostar, ele começa a entrar descendo um rio, um tronco rolando baixo de uma borda, baixo na outra, ele não tem leme, é um paciente que não tem mais rumo da sua vida, né? Então, e um dos trabalhos que eu penso da equipe multidisciplinar é falar o tempo todo o óbvio. Sim. Nós temos que repetir o óbvio, assim, resgatar o óbvio o tempo todo sobre o que é saúde, o que é bem-estar. Cada um na sua área vai falar o que é saúde. Sim. Então, se ele entende, se ele participa ativamente, ele gosta da equipe multidisciplinar, o resultado a longo prazo é ótimo. Assim, ninguém promete resultado, mas a aderência do paciente a uma equipe multidisciplinar faz a diferença no resultado a longo prazo. Com certeza. Isso é comprovado cientificamente, né? E a gente tem inúmeros estudos em relação à aderência à equipe multi. E né, a gente vê na nossa prática, né, isso no dia a dia, né? Aquele paciente que adere no pré-operatório, que mantém o acompanhamento pós-operatório. Geralmente faz, né? Isso, a gente vê os melhores resultados. Né? É aquele paciente que realmente entendeu esse processo, que não é uma tomada de decisão, vou fazer a cirurgia e quero operar amanhã. A gente precisa prepará-lo, né? A cirurgia bariátrica não é que nem o Dr. Eden comparou com a vesícula, né? Um procedimento que vai ali, né, faz a cirurgia e pronto. A cirurgia bariátrica ela vai envolver mudanças em vários outros aspectos na vida, né? A alimentação, comportamento, a parte metabólica, né? Então isso tudo ele tem que estar preparado para o que ele vai passar no pós-operatório. Convívio social. Sim, sim. Muda Convívio muita social coisa. muda muita coisa. Às vezes relacionamentos mudam depois que a pessoa ela não é que bagunça o coreto, mas que a pessoa começa a se enxergar de maneira diferente e começa a buscar estou gostando mais de mim. Estou satisfeito com o resultado, estou atingindo o resultado. Eu acho que vai até um pouco além, assim, enfim, eu ia falar sobre uma coisa que a Patrícia falou, mas vou linkar. Eu acho que vai até um pouco além, assim, de quando a pessoa, ela adere ao tratamento e na área da psicologia, ela começa a se olhar um pouco mais, a pensar sobre o que ela quer, a se conhecer, ela começa a fazer escolhas. Porque muitas vezes a gente só vai. Né? A gente, quando eu falo só vai, a gente vai no automático. Então, por que eu sou amiga dessa pessoa? Por que eu me relaciono? Por que eu mantenho essa relação aqui? Será que eu gosto de estar aqui? Eu me sinto são bem? boas relações. Eu me sinto bem nessa relação. Quantas pessoas mudam de trabalho, mudam de relacionamentos interpessoais depois da cirurgia? E não é porque simplesmente ela emagreceu e ela virou uma outra pessoa.
mas porque ao longo desse processo ela foi se olhando diferente, foi se reconhecendo. Se valorizando, né? Sim. Eu normalmente eu trabalho alguns pontos, né, no pré e pós-operatório. Um deles é a autopercepção e conhecer os seus próprios limites. E essas pessoas não, né? Essas pessoas não são só as pessoas obesas, as pessoas em geral. Sim. A gente não para muito para olhar, né? Os nossos Nossos erros, nossos erros. Nossos erros, né? Né? A gente não Aham. para pra Onde olhar eu isso pra vivo, gente. né? A gente olha muito o outro, né? Sim. Aham. E aí, quando eu não me olho, eu não sei por que eu tô escolhendo aquilo. Eu simplesmente escolho, né? Então, a relação interpessoal, ela muda também muito por causa disso. Porque a gente começa a se perguntar e se permitir aceitar ou não algumas coisas. Enfim. Mas posso continuar só o que eu ia falar do que a Patrícia estava À dizendo? vontade. Vou falar não. Que quando a Patrícia fala sobre. E na verdade, vocês dois falam, né? Sobre a avaliação, que a pessoa vem querendo só um laudo, né? Da avaliação. Ela quer um alvará. Um alvará se eu É um posso alvará. ou não fazer essa cirurgia, né? E aí a Patrícia comenta assim, não, calma aí, ela precisa se preparar. Eu acho que isso é muito importante na equipe multi e quando é uma equipe multi alinhada, né? Assim, a pessoa vem querendo um alvará se ela tá... Alvará é expresso ainda. Que E, esse negócio não tem, porque ela decidiu, ela quer eu falo, fazer. nem a prefeitura Antes que ela é tão rápida. desista, né? Antes que Exato. ela desista. Então, assim, quanto que ela vai pensar sobre isso? Então, essa questão da avaliação, eu normalmente digo para as pessoas, assim, né, para os pacientes, não sou eu que vou saber se tu tem que fazer a cirurgia ou não. Tu se conhece muito mais que eu, tô te conhecendo hoje, né? Então, assim, eu não vou conhecer aquela pessoa e saber se ela pode ou não fazer a cirurgia. Mas eu acho que a gente tá aqui não para dar um alvará, uma afirmação, uma confirmação, e sim para preparar essa Isso. pessoa, É. né? Para fazer esse processo de Sim. preparação. Então, as pessoas podem fazer a cirurgia, mas algumas vão fazer mais rápido, outras vão demorar um pouquinho mais, porque elas vão estar nesse processo de preparação. O paciente chega no consultório, doutor, primeira consulta, eu decidi, essa semana, falei lá em casa, Acordei e resolvi que eu vou fazer a estou cirurgia. preparado para a cirurgia. Aham. Eu falo assim, preparado? Não decidiu quando? Não, decidi ontem. Já estou pensando 2 anos. Eu falo, já vi um jogo de futebol, final do campeonato? Antes do jogo, todo mundo fala, estou preparado para a final. Estou preparado. Goleada de 4-0. Os dois estavam preparados. O que é estar preparado para você? Então, esse estar preparado é... Não sabe nem o que vem ainda Não pela sabe. frente, né? Isso. Não sabe o que vem pela frente. Precisa de mais informação, mais consciência sobre o processo, né? E muitas das vezes o paciente ele tem um distúrbio metabólico já tem alterações Multifatoriais, né? multifatoriais, A gente tem que preparar esse paciente para o processo cirúrgico em si, Aham. né? Para a técnica cirúrgica Sim. e prepará-lo para as mudanças que vão vir depois Depois. da cirurgia, né? Então, a gente tem que pensar na técnica em si, né? Na parte técnica desse procedimento e também das mudanças metabólicas, da alimentação, emocionais que vão acontecer no pós-operatório, né? Então, são 2 fatores bem importantes que a gente precisa atuar. E a família entra nesse preparo também? Bem... Sim, né? Eu vou falar, mas sim, Bem com importante. certeza. Acho que todo mundo aqui vai afirmar que sim. Porque eu acho que o paciente, ele precisa da família para ajudar na parte alimentar, apoiar a decisão dele, tá junto com ele na decisão, tipo, vai fazer? Então tá, a gente vai estar junto, a gente vai te ajudar quando se internar no teu pós-operatório, te ajudar em alguma coisa na parte alimentar, de repente eu vou dar uma caminhada contigo, eu vou te ajudar, e precisa desse estímulo, e a família é o que pode estar mais junto com o paciente. Então eu acho que a família é super importante nesse ponto de apoio pré e pós. Entender o que é uma cirurgia bariátrica e o que é um pós-operatório. E isso, a família, o ideal é que ela saiba tudo o que vai acontecer, ela tem que estar junto. As pessoas próximas têm que entender. Tem que entender, porque tem que ajudar, Porque né? é muito difícil, Para o às paciente vezes, é muito difícil tudo isso que ele vai É fazer. um processo, né? 1 mês de dieta líquida, depois pastosa, né? Então é muito difícil para a pessoa que tá dentro da sua casa e daí às vezes algum familiar chega
com um doce, com um lanche, com um No refrigerante. pós-operatório, no hospital, ele pede no iFood um Big Mac. Ah, o acompanhante. O acompanhante. Isso daí. Mas eu acho que mais difícil do que pedir um Big Mac é... Sem ser o Big Mac. Propaganda, É, mas ok. propaganda. Mas mais difícil que pedir algo muito calórico é essa pessoa próxima não ter tanto conhecimento e dizer, ai, tá comendo tão pouquinho, ai, o que tá acontecendo? Tem que melhorar. Tem isso ainda. Aham. Mas enfim, eu ia complementar que eu acho Mas que não emagrece muito, hein? Já tá muito magro. tá feio, ai, com cara de doente. Quantas vezes Cara a de gente ouve doente, isso, né? né? Aham. Então, assim, mas eu acho que mais do que falar sobre família, eu acho que é falar sobre rede de apoio, né? A família, quando a gente se refere aqui à família, a gente está falando sobre a rede de As apoio do pessoas paciente, convivem, né? As pessoas que estão próximas a ela. E a gente não é uma ilha, né? A gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade. É muito improvável a gente viver saudável sem relações. Sim. Né? As pessoas vivem até sem se relacionar, mas nem sempre elas vão estar emocionalmente saudáveis. Mas, então, me perdi, calma aí. Rede de apoio. Rede de Rede de apoio. Não, mas eu ia dizer assim, o quanto que a gente não tá sozinho, então, o quanto essas pessoas, elas precisam fazer parte, inclusive, das consultas. Não necessariamente indo às consultas, mas estando, a gente tornar elas presentes nas consultas, Sim. né? Nas consultas. Conversar sobre, Participar, né? participar, entender quem que tá apoiando, o que as pessoas conhecem, o que essa pessoa conhece, o que ela contou para essa família, né? Então, nem sempre a família pode estar nas consultas, mas a gente torna essa família presente Parceiro. de alguma forma, parceira nas nossas consultas. Bom, aderência do paciente, né? Eu acho que a gente conversou um monte. O paciente chega lá, o imediatismo, né? A gente é muito comum na cirurgia. O paciente obeso, ele é ansioso, ele já às vezes a obesidade já é consequência de uma ansiedade dele, e a decisão de operar rápido muitas das vezes faz ele procurar um imediatismo, né? Como é que vocês quebram esse imediatismo com o paciente? Acho que é orientação, Eu né? acho que é explicando, né? Informando Falar ao mais paciente que... Explicando que não é fácil assim. Não é imediato. A gente precisa entender todo o processo antes, né? O que eu preciso fazer para dar certo, os exames ou as consultas que vão ter com cada especialidade, que cada um de nós vai orientar ele de uma forma melhor, tanto no pré como no pós. Então, assim, e isso vai fazer com que ele conheça a gente e ele participe junto. E ele vai aprendendo e ele vai querendo ficar. Essa é uma questão de aderência. A gente vai ter que explicar para ele o que é ser bem tratado. O que é ser bem cuidado. Porque cada um de nós sabe um pouquinho e a gente vai explicar por que a gente está fazendo cada processo dessa forma, cada etapa assim, para a gente poder ter aquele efeito lá na frente. Cada um de nós tem essa função. Explicar em conjunto, mais cada um na sua área, para ele poder aderir. Para ele poder... A aderência é ponto importante, senão, se ele não participar desse processo, não vai acontecer. Ou vai acontecer da forma que não vai ser, vamos dizer assim, boa. O resultado não vai ser bom. Então, a gente precisa que ele participe da aderência, ele participar de tudo, acreditar no que a gente está fazendo e participar. Ele tem que estar junto, né? Ele tem parte dele, né? Do paciente, né? Responsabilizar pelo processo. Ele querer tratar. Mas eu acho que ele só vai querer tratar, como as meninas falaram, quando ele conhece. Né? Então, assim, eu preciso desmistificar um pouco o que o paciente vem, às vezes, né? Ele vem, às vezes, com algumas fantasias. Eu preciso fazer a cirurgia porque daqui a 3 meses eu tenho uma formatura que eu quero caber naquele vestido. Não é. Quero ver Não é a aquilo dieta lá. radical que a gente fazia quando tava lá, né? Que a gente comentou da outra vez da revista para emagreça 5 quilos em 2 dias. Mas sim... É um estilo de vida, uma mudança, né? É esse tal desse processo. Então, quando a gente desmistifica isso, quando ele entende o que realmente significa fazer uma cirurgia ou ter um emagrecimento longo, né? Assim, a longo prazo,
aí ele vai começar a entender qual é a participação dele no processo. Sim. E aí ele provavelmente... E eu vejo muito isso, por exemplo, na minha área, o paciente mesmo fala, eu acho que eu não estou preparado para fazer agora. Eu vou esperar mais um pouquinho para a gente organizar melhor isso aqui que a gente está falando, porque daí a gente faz, eu vou estar me sentindo mais seguro. Né? Isso. Então, eu adoro esse paciente. Quando ele Ele toma decisão. Calma, né? ele se Calma. percebe. Porque é isso, ele se percebeu, ele se entendeu, e aí ele vai fazer a tal da escolha que a gente falou lá atrás, né? E aí, ou seja, ele tomou a responsabilidade da vida dele para ele. É porque a técnica cirúrgica em si, eu acho que ela tem o padrão da técnica, né? O que vai garantir que um paciente vai ter a perda de peso esperada e a manutenção a longo prazo. E os pacientes que a gente vai ter recidiva de peso, que ou não vai ter a perda de peso esperada, né? Qual a diferença nesse tratamento, né? A equipe é fundamental, mas o sucesso da cirurgia, do tratamento, é muito mais do paciente, né? Da aderência, da importância que ele dá para esse acompanhamento no tratamento da obesidade, né? Eu procuro deixar bem claro, geralmente o paciente procura o cirurgião como primeira consulta, Isso, né? O cirurgião vai resolver Porque a vida vai dele. ter um milagre, né? Não precisa fazer esforço. A gente faz milagre também, né? É o depois daqui. Faz, Tirando faz na hora ali. Na hora Vai. Depois. É executado corretamente. Tirando a brincadeira à parte, né, eu procuro convencer o paciente, eu falo, você está aqui comigo, você poderia estar aqui em Florianópolis com 5 outros cirurgiões, que se eu fosse paciente, estaria sossegado na mão dele. Tem a técnica A, a técnica B. Bem, as duas técnicas, terceira, talvez um gosta mais de um, gosta mais de outro, também tem um bom resultado. Agora eu falei, esquece um pouco o cirurgião, esquece um pouco a técnica. Pensa em você. Assim, o mais importante não eu falo assim, são cirurgiões qualificados, qualquer um desses aqui você vai estar sendo bem operado, qualquer uma dessas duas técnicas também vão ter um resultado, mas é você entender por que tu está operando, por que tu precisa emagrecer. Mas eu sei, eu falo, se tu soubesse, tu não estava sentado aqui na minha frente. A gente precisa entender assim, a gente precisa de ajuda para perder peso, e ajuda não é só do cirurgião. O cirurgião é resultado de um conjunto de fatores que vai te ajudar a perder peso. E vai te ajudar a curto prazo. Médio e longo prazo, ou você, assim, tem gente que é autodidata, né? Parece que às vezes, eu tenho pacientes que às vezes parece que ele opera e já sabe tudo, e não. Agora, a gente não tem uma bola de cristal no consultório para saber quem é aquele paciente que é autodidata, que vai resolver, e quem é aquele que vai precisar ser mais cuidado. Então, todo mundo tem que ir para um protocolo. O protocolo vai consultar uma equipe multidisciplinar, vai fazer as avaliações necessárias, vai corrigir os vícios que nós temos na vida da gente, né? Que vai resgatar o que precisa ser resgatado. Aí sim, vamos fazer a cirurgia. Não importa se vai operar comigo, com A, com B, com C, com D. Os cirurgiões, a cirurgia é passiva, né? Eu falo, o que você faz na cirurgia? Nada. Quem faz o anestesista é o cirurgião. E você não emagrece no hospital, você emagrece em casa, no seu trabalho. E cito exemplos de pacientes que operam, estão estáveis, voltou para o trabalho. Voltou para a ansiedade, para o estresse, começa a vomitar, começa a passar mal. Sim. Não é o trabalho que está lhe fazendo mal. Talvez o ambiente do trabalho. Como você está eu encarando. lido com Isso. Como eu lido com o ambiente, né? Como se preparou para estar ali, né? Pra essas Naquele momento, mudanças, nessas mudanças ali. E aí eu acho que chega né, nesse momento chega a questão da aderência e responsabilidade do paciente. Porque quando ele percebe isso e tá diferente, fui pro trabalho, alguma coisa mudou aqui, é a responsabilidade dele, se ele aderiu ao processo, se ele entendeu o processo, e buscar uma das pessoas da equipe. Né? Porque a gente está aqui para dar apoio. A gente também é uma rede de apoio técnica, né, para esse paciente. Então, se ele percebeu alguma coisa diferente,
ele precisa Isso. ter esse lugar E tem que saber aonde procurar. e a gente Isso. tá ali pra isso. Ele Isso. confia na gente, porque a gente já criou um vínculo normalmente, né? Só que ele precisa fazer esse movimento. Muitas vezes, não, eu vou dar conta. E aí vai, e aí fica pior e não dá conta, porque a gente não vai dar conta de tudo sozinho, né? A gente, como eu falei, a gente não é sozinho no mundo. O profissional tá aqui pra ajudar a gente, né? Quantas vezes eu tenho, sei lá, um sintoma que eu não faço a mínima ideia, eu vou procurar um médico especialista naquela área, porque eu sozinha não consigo me diagnosticar, né? E eu acho que como a gente é uma equipe também muito concisa, coesa, assim, por a gente se conhecer, eu acho que isso acontece muito. Quando eu percebo, por exemplo, que tem alguma outra questão ali que não é só emocional, eu falo, tu já falou com a Nutra, tu já falou com a endócrina sobre isso? Né? E a gente também alerta muito isso Incentiva ao o paciente ao a buscar, né? É que, às vezes, também o inverso acontece, né? É aquele paciente que parou de perder peso ou que teve reganho de peso, aí eles ficam com vergonha de voltar Isso. pro profissional, né? Ai, poxa, mas ela me acompanhou o processo inteiro e agora eu tenho que voltar lá, né? Mas Então, isso a gente explica até que se Aham. a gente, esse paciente, se ele for orientado, ele sabe que ele pode ter chance de ganhar, Uhum. que não tem problema, ele volta Que pra ele gente. vai voltar. que a vida ela é em movimento, Sim. né? Não é 100% o resultado da cirurgia, não é 100%. Não é porque ele Isso. emagreceu 20 quilos que ele vai permanecer nos 20 quilos. que Mas muitas ele coisas vai podem engordar 5 acontecer no meio quilos. do E Com caminho. tudo bem. certeza. Tudo bem, vamos tentar de novo, vamos manter no mínimo tentar manter esse peso aí, né? E quer ver aquele paciente chega lá e vai no consultório, está com obesidade. Não, você vai primeiro, vai ter que consultar com endocrinologista, nutricionista e psicólogo. Ah, doutor, já fui em todas as endócrinas na cidade. Já faço Não terapia deu há nada 20 anos, certo. não deu nada certo. E aí eu acho que esse paciente é o que a gente fala sobre aderência, né? Se autorresponsabilizar pelo seu processo. O quanto a gente tem a tendência a não se responsabilizar pelos Isso. nossos processos. A dar na mão do médico. A A gente faz isso com as nossas crianças Não, já na tentei escola, tudo que é né? dieta, É. gostei de tudo que é Aham. médico. Isso, Fala eles me assim, deram e não funcionou. Tá, mas e o que que eu fiz com Aham. isso, né? Uhum, Então, uhum. isso é importante a gente resgatar, que não é porque ele consultou com 10 endócrino, consultou com psicólogo, nutricionista, fez outra dieta, não resolveu. Eu falo, se resolvesse, ninguém operava, né? Claro. Uhum. Não, às vezes eu penso assim nos pacientes que eu trato com diabetes ou até obesidade, né? Na questão dietética e de exercício. Às vezes, assim, não melhorou o diabetes. Eu falo assim, tá, eu aumentei a dose da insulina e voltou igual. O que aconteceu? Uhum. Né? Assim, tinha que ter melhorado, porque eu pelo menos eu fiz um acréscimo, alguma coisa era pra ter, né? O quanto você participou disso, o quanto você fez da tua parte pra dar certo, porque eu sozinha não vou fazer, não vou conseguir. A gente Eu preciso não- de você junto ali. Onde você acha que pode ter errado, né? Será que foi na alimentação? Será que você ficou mais parado em casa, né? Porque ele tem parte, ele tem que participar, porque senão a minha parte não vai dar certo. Não. Uhum. Eu posso aumentar, triplicar a dose de insulina nesse paciente e nunca chegar no ponto que eu quero, porque eu tô Isso. fazendo isso e do outro lado ele tá se alimentando, comendo carboidrato, ele tá sedentário e eu não vai andar. Então a gente tem que colocar isso também pro paciente. Da mesma forma que da cirurgia bariátrica, ele vai ter que entrar, ele tem que ter a responsabilidade da participação dele. Se ele não faz isso, a gente também não chega. Isso. E Não quanto chega. mais ele participar, mais chance dá certo. Todo o Isso. processo de emagrecimento. Costumo falar para eles que o tratamento nutricional em preparo de cirurgia bariátrica, ele é totalmente diferente de uma outra reeducação alimentar, né? Então, na reeducação alimentar, a gente consegue ir negociando alguns alimentos, algumas estratégias, algumas refeições. Tantas vezes por semana, vai limitando. Mas na cirurgia bariátrica, a gente lida com muitas restrições, muitas proibições. E isso, às vezes, assusta, né, o paciente, assim. E daí a gente precisa explicar, orientar, muitas vezes dizer o óbvio, muitas vezes, né,
para ele entender realmente a diferença do tratamento nutricional e a importância de ele Que ele aderir. vai ter que fazer Que essa vai parte, ter que fazer Não tem como. isso, né? Porque daí, às vezes, não seguindo a dieta, vai ter riscos gravíssimos para a vida, para a saúde, né? Porque às vezes sai de uma doença que é a obesidade, faz a cirurgia de qualquer jeito, sem um acompanhamento, ele vai desenvolver outras doenças decorrentes daquilo, né? Então, ele precisa entender que não é uma dieta, não é uma reeducação alimentar, né? É uma cirurgia e vai ter os efeitos colaterais. E que, se for bem acompanhado, esses efeitos colaterais vão ser muito minimizados, que é aquele paciente que chega pra gente e fala, né? Ai, será que o Dr. Éden me operou mesmo? Porque eu tô tão bem, eu não sinto nada. Não, É isso. né? Não é o outro, é ele que se preparou. Ele sabe o que Exato. comer. Ele não tá nem entendeu o seu lado assustado, ele emocional, entendeu tudo, ele né? está controlado do ponto de vista funcional. Então, ele está, assim, treinado. Isso. E esse paciente, ele é bem isso. Uhum. E o paciente que, porventura, está mal preparado, o pós-operatório não é muito fácil. Não. Eu costumo dizer que a pessoa pode, quando ela vem para se preparar, ela pode passar pela cirurgia de um jeito fácil e de um jeito difícil. Ela vai ser sempre uma escolha dela. Mas eu ia até comentar, eu acho que essa nossa conversa de hoje, ela é tão importante para tirar um pouco dessa fantasia que as pessoas têm ainda sobre a cirurgia bariátrica, né? Que é, mas se tu fez a cirurgia, então é fácil, desse jeito é fácil, assim qualquer um faz. E não é qualquer um que faz. Eu acho que quem faz é realmente muito né? É muito difícil, É assim, isso, né? ele Se Aham. cuidou, se olhou, se Tomar a respeitou. decisão, eu quero operar, né? Eu tenho pacientes que me falam assim que o pré-operatório foi muito mais difícil do que o pós-operatório. Porque no pré-operatório já teve que mudar tanta coisa. Ele aprendeu, Mudou né? tantos comportamentos, tanta coisa na alimentação, né? Começou às vezes até uma atividade física que o pós-operatório flui de uma forma muito mais tranquila, né? Então, tu vê aquele paciente feliz, né? A gente não quer que chegue no nosso consultório um paciente que fale, eu me arrependi de ter feito a cirurgia, né? Não deveria ter feito. Muitas vezes esses pacientes são aqueles que não tiveram o bom preparo no pré, né? Para mim, o pré-operatório é essencial, assim, muitas vezes é negligenciado justamente só para pegar aquele laudo, né? Mas é o que vai ser o diferencial. É ali, mais importante, né? isso, Eu acho que é mais importante. Ali é onde você orienta. onde a gente vai orientar, onde a gente vai Né? criar o vínculo, né, com esse paciente, onde ele vai entender a participação dele em todo o processo. Né? Tem que ter como uma base, tem que ter como sua referência a sua equipe. Isso. O pós-operatório não é uma coisa fácil, né? Ele tem um trabalho, tem a vida, o mundo que a gente vive é um mundo que a obesidade faz parte do mundo atual que nós estamos vivendo, e ele vai voltar para esse mundo. Vai. Então, ele precisa ter um suporte, assim, ele precisa, foi o que a Sheila falou, ele volta a ganhar peso, né? Acho que foi, às vezes, não, ele falou assim, rapaz, você vai voltar a ganhar peso. Voltou a ganhar peso, opa, o que aconteceu? A cirurgia, o estômago dilatou. Não, o estômago não dilatou. O estômago dilatou. Não, você que aprendeu a comer de A outra culpa é do forma. cirurgião. A culpa do cirurgião. Por que eu voltei a ganhar peso? Onde que eu falhei? Então, eu resgatar... O que eu mudei, né? O que eu mudei? Eu voltei a fazer do jeito que eu fazia A pessoa antes. emagreceu, ficou 5 anos, 4 anos magra e voltou a ganhar peso. Opa, onde que eu vou a partir de agora? Sim. Às vezes vai lá no cirurgião para vamos fechar o estômago. Quem que é o seu nutricionista? Quem que é o seu psicólogo? Quem que é o seu endocrinologista? Nunca mais eu fui. Claro, e aí se perdeu. Se perdeu. Né? E a cirurgia, não é que eu falo, não é o último ponto do ônibus, né? Mas é um ponto importante. Que é a pessoa, quando ela toma a decisão da cirurgia, a função nossa é orientar. Orientar que ele precisa de uma equipe multidisciplinar para ter um resultado a longo prazo. Porque se a gente aproveita esse momento, não, vamos executar a cirurgia já,
Sim, como acontece em alguns momentos. É porque, assim, a gente faz um check-up, assim, você vai no médico todo ano, né? Ou você vai no ginecologista, ou às vezes o homem vai no urologista, tu vai no clínico, fazer uma Ó, avaliação aquela falou assim, o clínica. mundo real. A mulher vai no E ginecologista. às O homem, vezes- às vezes, vai no urologista. Mas a gente, É o mundo real. É, A mulher às consulta vezes- mais do que o homem. se a gente vai no médico tentando fazer anual, uma avaliação, ver se tu tá tudo bem mesmo, por mais que tu esteja bem, sentindo bem, esse a longo prazo é que deveria acontecer com o paciente bariátrico. Por mais que ele tenha passado aqueles 2 anos, a estabilidade do peso, ele tem que se manter indo, nem que seja uma vez, pra ver se ele tá bem da parte, se ele tá no peso, tá adequado, como é que estão os exames dele. A gente sabe que ele tá se sentindo bem, mas é como se fosse um check-up anual, Isso. ele tem que ir Isso. no psicólogo, nutricionista que que participou de todo esse processo de emagrecimento. Até porque isso é uma rotina, você passar por um médico e principalmente certeza. uma nutricionista que você, ou um psicólogo que fez parte de todo esse processo de emagrecimento. Isso vai ter que ser pra vida toda, Com né? Tem que certeza. entender que isso é um... Porque a cirurgia promove algumas mudanças que vão diminuir, por exemplo, a absorção de algumas vitaminas, de ferro. E se a pessoa negligencia isso, ela começa a ter sintomas subclínicos, ela não se dá conta. Não se dá conta, porque ela vai se adaptando, Vai se até uma hora que ela cai. Ela E fica ao mal. longo da vida, né, desse paciente, vai mudar o dia a dia dessa pessoa, né? Então, muitas vezes, no primeiro ano, segundo ano pós-operatório, ele tá com uma rotina alimentar bem fechadinha dentro da rotina atual, mas ao longo do tempo pode mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar horário de família. trabalho, Muda, famílias, vão a gente mudando. a gente tá em movimento, né? E, às vezes, aquele plano alimentar já não se enquadra mais a essa nova rotina. Então, eu sempre peço para os nossos pacientes mais antigos que, pelo menos, a cada 6 meses, para a gente fazer uma revisão, né? Que seja de exames, para ver a suplementação e realmente fazer uma revisão do plano alimentar. Se a gente precisa, se a gente pode manter como está e o que a gente tem que ajustar antes desse paciente voltar a ter uma recidiva de peso. E esse mudar é uma coisa legal no paciente que faz o segmento certinho, né? A gente acompanha no consultório, aquele paciente que entendeu, ele faz o segmento, faz um bom pré-operatório, faz a cirurgia, faz um bom pós-operatório. Você vê, ele volta para o consultório depois de 1 ano, 2 anos, ele mudou a vida. Sim. Não mudou só, não foi só a balança que mudou, não foi só, ele mudou. Ele começou a se gostar mais, ele começou a se cuidar mais. E, né, assim, é muito gratificante ver esse mudar do paciente. Esse pós-operatório do paciente que se cuida. É muito... Eu sou fã de ter uma equipe multidisciplinar, eu insisto muito para meus pacientes a importância deles saber o nome da sua equipe, né? Saber o nome... e saber o nome, ter uma equipe é uma empatia, ele tem que ter a sua empatia, mas ele tem que ter a sua referência Sim, para o cuidado ao longo da vida. E poder recorrer a qualquer sintoma novo que ele tenha, né? A gente, esses tempos atrás, né, a gente teve uma paciente que operou 2 semanas, 1 semana depois da cirurgia, falou, tá estranho, tô tendo uma ansiedade que eu nunca tive. Isso. Joana, tá estranho. A gente conversou, ela falou, tá aqui. Entendi. Né? Então, assim, se eu deixo isso, eu vou ter crise de ansiedade, vai E aí vai na crescer por alimentação. um pânico, e aí eu vou me alimentar errado. E aí, então, assim, o quanto que... Fica com muito medo, né, de comer também depois no Sim. pós-operatório, né? Medo de ambientes na qual existe uma oferta de comida muito grande, medo né? de engordar, medo de não emagrecer. Sim. São muitos medos que Muitos a gente Que vê no depois. pré, às vezes, está... Né? Não aparece isso, mas no pós-operatório a gente começa a ver, né, essas questões que eles acabam trazendo pra gente, né? Então, ter esses profissionais é fundamental. Acho que é uma questão de segurança. Segurança. Isso, pra gente, pra ele. Sentir seguro, saber que se ele precisar, a gente vai estar ali, tentar responder o que ele tá precisando e ajudar, né, que ele precisa. Porque na hora que ele precisar, não vai ter alguém do nada que vai aparecer. Não.
Para aquele momento que ele tá precisando, aquilo que ele tá sentindo, porque não entendeu a história toda dele ainda. E o mais importante é ter uma equipe especializada em cirurgia bariátrica, né? Sim. Porque pode ir em outra nutricionista, um endócrino, outra psicólogo, que não tenha vivência nesse relato que o paciente está falando, né? Então, ter o profissional que seja especialista nessa área também vai fazer um entendimento melhor nesse paciente, né? Nas questões que eles trazem pra gente. Então, saber lidar com essas intercorrências também é fundamental. Você tem que entender, né? Tem que saber a gente sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer. Isso. E o paciente não sabe. Às vezes ele não sabe o que é aquilo, mas a gente tem uma noção do que vem, do que pode vir. E se ele relatar pra gente, a gente vai entender aquilo. Olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Hoje eu tava pensando, tava no ambulatório, e aí eu mudei a medicação, diminui a dose de um paciente não bariátrico. Eu mudei porque eu achava que podia reduzir e o objetivo era tentar deixar o paciente sem. E aí ele desmaiou umas 3 vezes. E depois ele voltou comigo, né, doutora? Eu contei, eu desmaiei. Eu falei assim, mas tá óbvio, falando com o residente. Por que desmaiou? Porque eu diminuí a dose. A gente tentou diminuir uma dose de um remédio pra ver se ia dar certo. Tá aí, não deu. Por isso você desmaiou. Então, esse teu relato tem a ver com o que eu fiz. A gente reduziu a dose tentando com que você ficasse sem. Não deu? Então, a gente tem que voltar. Se talvez tivesse comentado isso com um médico que ele é do interior, se ele tivesse ido a algum médico que soubesse, talvez já tivesse voltado a dose, né? Provavelmente, quando eu baixei a dose, eu tentei, algum sintoma que tu pode ter, só que ele não percebeu que esse desmaio poderia... Ele não associou. Não associou a redução da dose. A gente sempre reduz a dose, a gente vai tentar, mas pode ser que tu não consiga, tu sinta algum mal-estar. Mas ele não associou. Mas talvez tivesse algum médico ali que viu ele, tivesse percebido isso, talvez soubesse. É a mesma coisa a gente. O paciente opera, vai ter sintomas, às vezes no pós, que se a gente sabe, se a equipe sabe, quem tá lidando com ele sabe, a gente reconhece. Reconhece, né? E sabe tratar aquilo, assim, né? Sim. Eu ia falar, eu acho que é importante ele entender que qualquer sintoma, mesmo sem associar, ele tem esse lugar de segurança para poder E tem que buscar. pedir Às vezes ele ajuda. tem sintomas subclínicos, ele tá um Que cansaço ele não faz a aumentou. mínima ideia que tem a Aumentou o ver. cansaço. Por exemplo, como eu falei agora, eu tive mais ansiedade. Não necessariamente tem a ver, às vezes pode ser por milhares de motivos, mas foi olhar, né? Tinha a ver, né? Mesmo que não tivesse, a gente pode pensar, tratar. Ou ele começa a ter sintomas depois da cirurgia, tá tendo mais vômito, começou a vomitar mais, mas se não vomitava, aonde que tá esse... Tem alguma coisa, mas ele precisa ter essa segurança na equipe dele, né? Isso. Ele precisa se sentir seguro. Às vezes eles me perguntam, né? Agora eu estou vomitando, ou tendo náuseas e não tinha. Tenho que voltar no Dr. Eden? Não, calma. Deixa eu analisar primeiro. Vamos ver como é que tá a tua alimentação, como é que tá a tua mastigação, qual é o volume que tu tá conseguindo tolerar nesse momento. Foi quando a gente mudou a consistência da dieta, saiu para líquida, para pastosa, né? Vamos analisar primeiro, para depois, sim, se eu realmente... se a gente percebe, né, alguma questão de uma área ou de outra no acompanhamento daquele paciente, a gente mesmo vai encaminhar, né? Olha, agora tem que procurar cirurgião, temos que fazer uma endoscopia, um exame para ver. Precisa ir na psicóloga, né? Então, isso vai do acompanhamento, né? Porque eu acabo vendo que, tipo, no pós-operatório, às vezes o paciente volta mais rotineiramente comigo, né? Com a nutricionista. Então eu acabo... Ele opera do alto. Quando tirei os pontos, ele acha que agora acabou o mundo. Então eu acabo identificando, né, mais alguns sintomas, algumas questões emocionais ou deficiências nutricionais, que daí a gente centraliza mais quando eu vejo que preciso buscar ajuda, eu já sei para onde correr, né? Onde procurar. Eu acho interessante. Se a gente consegue convencer o paciente que o pré-operatório é tão importante quanto o pós-operatório, ele
muitas das vezes ele se sente, ele está emagrecendo, está atingindo o objetivo que nunca tinha antes alcançado, Uhum. e depois ele, não é que ele está contente, o resultado está bom, mas ele pouco tem aderência ao retorno no pós-operatório, né? Depois de 6 meses, poucos são os pacientes que têm aquela aderência de voltar no pós-operatório. Porque acho que tá tudo bem, né? Resolveu o problema Resolveu, acabou. Então, momentaneamente, hoje né? eu tive uma paciente que apareceu 1 ano e meio depois, já estava, sim, estava 10, né? Estava 10, estava magra, o segmento estava... Ela só foi lá para dar um feedback. Aham. Assim, ó, vem aqui, eu estou muito bem, eu conheço o meu peso, assim, estou feliz da vida, Legal. estou gostando de Legal. mim, estou gostando do meu corpo, estou gostando... parabéns, assim. Uhum. E Bacana. é interessante o paciente entender que ele... não, ele ocorreu uma mudança com ele, que não foi só a cirurgia. Ela entendeu, ó, mudou minha vida, mudou meus hábitos, a vida está saudável. A gente vai ter uma vida... Qualidade de Melhor, vida, né? né? sentir melhor, né? Uhum. Eu acho um trabalho muito importante nosso é assim, a gente não está aqui para multidisciplinar, não está aqui para cercear nada, né? Não está aqui para... estamos aqui para ajudar. É, claro. A gente está aqui para ajudar o paciente nessa nova jornada. O paciente não tá sozinho, né? Não. E eu acho que a gente precisa ficar muito claro que a gente não tá aqui para julgar esse paciente Isso. também. Não. Porque muitas vezes ele vem, ai, mas será que se eu falar isso, se eu falar aquilo... Não, a gente não faz sentido a gente estar julgando ele. Até aí porque o tudo que ele falar pode servir pra gente entender. Com O certeza. paciente tem medo do psicólogo às vezes, Tem né? medo. Pra que eu preciso ir no psicólogo se eu vou operar meu estômago? Nada a ver. E aí quando ele começa aí, ele fala, olha, se eu não tivesse vindo aqui, nada, ai, ia dar tudo certo, né? Ia ser muito mais difícil, eu nunca tinha pensado nisso. Aham. Né? Mas a gente tem essa crença ainda, né? De Eu que acho a que- saúde mental não é Aham. importante. Eu acho que depois da primeira consulta com a nutricionista, eu acho que o psicólogo é fundamental, né? É. Porque na primeira consulta eu oriento tantas mudanças, né, na alimentação para preparar esse paciente para o pós-operatório, que alguns saem assim, com o olho arregalado, né? E assustados até, Sim. né? Será que eu vou dar conta? Será que eu tô preparado para colocar essa cirurgia na minha rotina, no meu dia a dia? Como que eu vou deixar meu refrigerante de lado? Como que eu vou Mudar, cozinhar em casa? Como que eu vou comprar os alimentos? Como que eu vou ter horário para refeição, né? Então, é muito difícil, são muitas mudanças, E uma então... mudança ativa, né? A vida sempre teve uma vida passiva. Isso. E agora é ele? Agora, isso é... E é interessante Assusta, né? Assusta. É uma responsabilidade pra ele, né? Isso. Pelo que eu vejo ali no dia a dia, não sei o que vocês acham, mas quando eu falo, tem que consultar com o endocrinologista, ele entende bem, tem que consultar com o nutricionista, a psicóloga. Preciso ir? Mas eu acho que o psicólogo, ele tem esse olhar meio torto também. Porque... Ela vai descobrir coisas que eu não quero porque eu vou ter que olhar pra mim eu vou ter que olhar para às vezes coisas que eu não tô afim. É muito mais fácil eu dizer, eu como isso, eu não como isso, eu olho para um exame, né, e ter que se deparar. E eu acho que o pós-operatório, muitas vezes a obesidade, o peso daquele paciente é o fator central da vida dele, né? Eu não vou à praia por causa disso, eu não tenho amigos por causa disso, eu não consigo ir eu não consigo fazer uma faculdade por causa disso. Aí eu emagreço, só que eu continuo não conseguindo. Então não era o meu peso. Então tinha Claro. mais coisa aí. Eu não me identifico. Né? Então, assim, então o que acontece que eu tenho uma dificuldade, ou que eu sinto isso, ou que eu tenho esse trauma, ou que eu tenho essa dor, né? Essa dor emocional, e aí ter que ir para o psicólogo para olhar para tudo isso, às vezes é muito desafiador. Né? Então eu acho que o psicólogo ele tem esse olhar meio torto. Mas Muitas vezes porque é muito difícil a gente olhar para algumas coisas. porque a gente vai olhar pra gente, né? Né? Porque, assim, É hoje trabalhoso. nós temos informação. O que é saudável? O que não é saudável? O que eu devo comer? O que eu não devo comer? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Tá aí. Tá na internet. Tá em todo Por que lugar. eu não faço?
Aham. Por que, que eu não consigo? Porque eu não consigo, né? Porque eu sei que eu preciso comer uma dieta, já consultou com um nutricionista, me deu uma dieta lá de 1.500 calorias, eu como 1.500 calorias no almoço. Uhum. Então, por que que eu não me controlo? Ou eu até como 1.500 calorias durante o dia, aí chega à noite, acontece alguma coisa, eu não dou conta de lidar com aquilo, eu como mais um pouco, Às né? vezes eu O que que eu comparo como? um paciente, às vezes um funcionário de uma empresa, né? O que eu falo, ó, às vezes a pessoa tem uma empresa, às vezes o empresário tem lá uns 10, 20 funcionários, e às vezes esses são os mais reticentes para consultar psicólogo, né? Sim. Porque ele tem Eu não preciso, ele é né? Eu dou autônomo, ele conta. resolve a vida toda, resolve a vida de um monte de coisas, mas o que eu falo, mas não está resolvendo a sua vida. Você não tem um funcionário que às vezes ele está endividado, tem um filho na escola, tem dívida, ele precisa trabalhar, é uma boa pessoa, e você coloca uma função na empresa. Você treina para essa função e depois de uma semana, 10 dias, ele não está fazendo como foi treinado. Ruim para a empresa, né? Mas ele precisa do emprego. Tu vai lá, tu tem que treinar de novo. Tem que treinar de novo. Até ele aprender a fazer como a empresa orienta a fazer, não como eu quero fazer. Porque cada um fazendo, vamos falar assim, para o paciente que tem obesidade, fazendo como você quer, eu já sei onde está. Agora você tem que fazer como deve. Ou tem que ser orientado a fazer como deve. Não fazendo o que quer. Mas às vezes essa é a questão, né? Tá, eu sei que tem que ser assim, mas eu não dou conta de fazer assim, ou eu não. Eu tento fazer assim e no final das contas acontece alguma coisa, né? Eu me saboto, enfim. Mas é uma e- forma de ele enxergar que ele não consegue. Que Isso. crenças são essas que eu tenho, ele acha né? que sim, me mas não limitam. consegue. É. E aí, assim, eu não consigo, eu não quero, né? Mas ele cuida do monte de... Cuida da minha mãe, cuida do monte de coisas, mas não cuida de si. E é muito mais profundo se a gente começa a olhar pra isso, né? Ah, eu cuido de todo mundo e não cuido de mim, tá? Por quê, né? Que eu não sei cuidar de mim, não sei ser cuidado. Como que foi esse processo de aprender sobre cuidados? O que é ser cuidado, ser amado, enfim, né? E parar para pensar em tudo isso num processo de emagrecimento não faz sentido muitas vezes, né? Para que eu vou olhar para isso? E na verdade, às vezes é isso É isso. que vai fazer com que a pessoa realmente destrave essa sensação de dizer, tá, então eu posso me responsabilizar por mim, eu posso me cuidar e posso me amar, né? E sem deixar de fazer outras coisas. Sim, sim. Continuar sendo bom no que eu fazia, mas também podendo fazer isso, Dedicar né? um tempo pra ele, né? Uhum. Pra ele entender tudo, né? E aí o psicólogo não faz zero sentido, né? Nesse processo para eles, porque eu só vou comer de diferente, mas para eu comer diferente, às vezes eu preciso olhar diferente para muitas coisas, né? Com certeza. A cabecinha tem que estar bem preparada, porque é a cabeça realmente que vai dizer se o paciente vai aderir ou não a um plano alimentar, né? Sim. Aquelas escolhas, eu vou passar um plano alimentar lindo, maravilhoso, todo bonitinho, mas quem que vai botar em prática? É o paciente. Então, são as emoções, as decisões dele que vai garantir se vai seguir ou não esse plano alimentar, né? Então, não, depois da cirurgia eu vou seguir, eu consigo fazer. Eu só peguei na internet o plano alimentar. E ele se convence. E ele se convence, não, eu consegui várias coisas, mas agora eu não faço. Eu não consigo. Exato. Né? Eu sempre digo, o nosso pré-operatório, ele é pra gente poder se experimentar. Isso, Né? testar. Então, a gente se experimenta agora. Mas eu consigo ficar sem beber refrigerante. Então, vamos experimentar como é que é. Vamos Isso. ver, né? Vamos Agora tentar. tu pode errar, Isso. recomeçar, Essa né? é a nossa conversa Isso, sempre. depois da cirurgia não tem essa opção, né? E não tem como... Porque a cirurgia não tem mais volta, né? Volta, assim, é um caminho. Não tem como desoperar o estômago. É um caminho sem volta. Ele vai fazer na marra o que tem que fazer, só que ele vai se machucar, vai doer, Com certeza. vai se sentir mal, E vai se colocar vai em ter risco. enjoo. muitas E daí vezes, aquele né? paciente que vai se arrepender de ter feito a Porque cirurgia. eu fiz, tô passando mal. Por isso que é tão importante essa mudança de hábito, de comportamento, essa autopercepção, Autopercepção. né? Antes da cirurgia, conhecer os seus limites, aprender a se cuidar. Porque depois da cirurgia, eu sempre falo para
pra eles, né? Não, eu faço de um jeito, eu como uma feijoada antes de ir pra cirurgia. Aí eu durmo lá na anestesia, quando eu acordo, a minha cabeça vai estar diferente. Não vai. Eu sou a mesma pessoa, né? Quando eu acordei, quando eu dormi. Então, a gente precisa desse olhar. E não é só a mudança alimentar, dessa mudança de percepção, né? Eu acho Antes que da cirurgia. Se fosse escolher, assim, qual o trabalho mais importante do paciente que tem obesidade, né, para o pré-operatório? Eu acho o psicológico muito importante, né? Total, né? Eu acho Cabeça manda, a né? cabeça manda, o ambiente. Eu preciso revisitar alguns conceitos, eu preciso gostar mais de mim, eu preciso buscar saúde, não buscar não ter saúde. E muitas das vezes a maior barreira do paciente ele não consultar o Porque é psicólogo. o que vai dar mais trabalho, muitas vezes, né? Mas é o que mais eu acho muito importante, né? Eu acho tão importante a nutricionista, o paciente, se não comer, se comer demais, ele sente na hora, é imediato, né? A Sheila, vitamina, ele vai sentindo aos poucos, ele tem umas mudanças, mas ele sente. Agora, por que eu preciso de um psicólogo, né? E é tão subjetivo, né, o psicólogo. Não tem avaliação, não tem o número da balança, o número do exame. Ele vai sair com É objetivo. vai sair com uma É receita. visual. Do consultório da endócrina ele vai sair com uma receita, da nutricionista ele vai sair com Um monte uma... de exame, ó, Sim. o Muito exame bom. melhorou, o exame tá baixo, Isso. E o tomei esse psicólogo remédio, é melhorou a muito vitamina. no mundo das ideias, digamos assim. Sim. O que não é, na verdade, né? Mas é subjetivo, né? Então ele vai lá, não, mas vim aqui para conversar, né? E aí tá ali há 2 meses, né? Fazendo num processo. Ai, mas quanta coisa eu já vi diferente. Eu vejo, eu dou, né? Eu olho para cá de um jeito novo, eu dou um limite aqui, eu me cuido desse jeito. Só que quando eu falo que é um processo, Não é uma coisa né? A gente material, fala um né? processo terapêutico, né? É um processo a terapia. Né? Então a pessoa precisa entender que vai ter um tempo, Que o não é? trabalho efetivo, ele vai olhar na balança e está emagrecendo, mas ele entender que ele está emagrecendo com saúde, não é só aquele laboratório que está ok, não é só aquele prato que a vida dele. Às vezes é um É, custo como que tá, ele tá emocional se muito sentindo alto, e né? como tá o todo, né? O todo. Pegando esses cuidados ali vocês têm alguma rotina pré-operatória de cada um de vocês? O que é necessário, qual o mínimo necessário para que um paciente venha fazer eu pego um paciente hipotético, índice de massa corporal 43, 44, que chegou hoje no consultório. O que seria uma rotina desse paciente? Ele vai consultar um cirurgião, ele vai pedir alguns exames e vou encaminhar para cada uma de vocês, né? Qual que seria uma abordagem inicial de vocês? Vamos lá, Patrícia, uma primeira consulta sua, o paciente chega lá. Então, no mínimo, assim, falando em número de consultas, pelo menos 3 consultas pré-operatórias, né? Isso é o mínimo que eu preciso para conseguir avaliar esse paciente, né? Se ele realmente está apto naquele momento para fazer cirurgia bariátrica, né? Então, na primeira consulta é feita toda a avaliação nutricional desse paciente. Eu preciso conhecer os hábitos alimentares dele, a rotina alimentar, como a forma que ele se alimenta, os horários que ele consegue fazer as refeições, né? Quais são os alimentos preferidos, se já fez acompanhamento nutricional anteriormente, se já tem um histórico dessa obesidade, de outros tratamentos prévios. Então, tudo isso entra na nossa primeira consulta. E eu vou fazer a primeira orientação das mudanças, né, da alimentação que ele vai precisar começar desde o pré-operatório pensando no processo cirúrgico em si e no pós-operatório também. Então, todas as mudanças na alimentação, na forma de comer, né? Se come rápido, se mastiga, se toma muito líquido junto da refeição, né? O paciente ele vai ter que entender que o estômago dele é de um tamanho e vai ficar muito pequeno, né? Então, que alguns hábitos, algumas quantidades que ele comia não vai mais poder fazer parte da rotina. Então, é feito toda essa primeira orientação. Daí, numa segunda consulta, a gente reavalia, né?
ver o que ele conseguiu fazer, o que foi mais fácil, o que foi difícil, que estratégias a gente tem que reformular, né, para que ele faça aderência a essas orientações prévias, né? Então, é a avaliação, né? É esperado que ele tenha que perca peso, né, no pré-operatório. Então, isso, além de mudar todo o hábito alimentar, a gente espera que tenha essa perda de peso, lógico, fazendo várias restrições alimentares, né, mudando já os hábitos, a consequência vai vir, né, dessa perda de peso. É importante que se esse paciente for diabético, né, que essa perda de peso ele vai ajudar no controle glicêmico. Então, para uma recuperação cirúrgica, né, cicatrização, isso é fundamental. Então, a gente precisa ajustar o diabetes também com a alimentação. Então, são muitos pontos que a gente não consegue fazer numa consulta, né? Então, dependendo dessa nova avaliação, eu vou dar o laudo, né? Ou não. Às vezes o próprio paciente vai chegar e vai ver que não, realmente eu preciso melhorar mais nesse aspecto. Eu preciso mudar a alimentação desse jeito. Eu tenho que organizar como é que eu vou preparar a minha alimentação em casa, né? Então, às vezes o próprio paciente já sabe que ele não está preparado naquele momento para a cirurgia. Ô, Patrícia, existe, assim, calorias saudáveis e calorias não saudáveis? Em que... Eu vou ter uma dieta de 1.000 calorias. Uhum. Baseada em carboidrato, açúcar, doce, eu vou em frutas, legumes, castanhas. Vai ter a mesma quantidade de calorias, né? Uhum. Mas a qualidade da alimentação vai influenciar, com certeza, né? E muitas vezes, quando a pessoa faz dieta por conta, não tem esse equilíbrio, né? Ele vai tira o carboidrato. Ou às vezes, não posso comer frutas, né? Então, tem alguns mitos, né? Muitas vezes eles chegam com vários mitos, Não posso né? tomar suco de laranja, que é muito calórico. Exatamente. Então, eles vêm com alguns mitos. Tomar Coca Diet. Né? Então, a gente vai desmistificando isso, porque quando o paciente chega, ele entende praticamente tudo de dieta. Sim. Né? Então, por isso que eu falei ali no começo, é totalmente diferente a abordagem num pré-operatório de cirurgia bariátrica do que de uma reeducação alimentar, né? A gente vai listar pontos, itens por itens, como se fossem tarefas para ele começar essa experiência, como se ele tivesse vindo na primeira consulta, tivesse feito a cirurgia e está indo para casa, feita a cirurgia com essas alterações alimentares, né? Como que ele vai fazer isso, né? E muitas vezes o próprio paciente vê que realmente não está preparado, né? Então, às vezes a gente precisa de mais consultas pré-operatórias para realmente ele estar apto para fazer a cirurgia bariátrica, né? E depois, uma outra consulta, eu sempre peço para o paciente retornar, assim, 15 dias antes da cirurgia, que a gente tem padronizado a nossa dieta líquida, né, de pré-operatório. Então, é feita toda a orientação bem detalhada e a orientação do pós-operatório. Então, do primeiro mês pós-operatório. Então, o paciente vai para a cirurgia bariátrica já sabendo e já orientado do que ele vai ter que fazer quando chegar em casa. Então, dá tempo no pré-operatório de ele já se organizar. Deixar tudo pronto em casa, quando ele chegar do hospital. Isso. Exatamente. Tem surpresa. Exato. Já vai ter os caldos prontos. Uhum. Já vai ter que ter toda a preparação, todos os alimentos disponíveis, os caldos, os sucos, né? Tudo organizado para quando ele chegar em casa, seguir realmente o plano alimentar, né? Então, essa é mais ou menos a rotina da nutrição. No mínimo essas 3 consultas, mas dependendo do paciente, às vezes a gente precisa melhorar mais alguns aspectos relacionados à alimentação. Pacientes também que têm superobesidade, que precisam ter uma perda de peso maior no pré-operatório, né? Tem um risco cirúrgico maior, então às vezes a gente vai precisar de um tempo um pouco maior para ter essa perda de peso, né? Para realmente fazer a cirurgia
com mais segurança, né? Patrícia, como é que tu aborda? Chega o paciente lá, eu trabalho na indústria X ou na fábrica, no emprego, eu só tenho meia hora para almoçar. Aham. Como é que tu trabalha isso? Então, é questões de prioridades, né? Se eu tenho meia hora para almoçar, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou focar na minha refeição, né? Eu não vou querer nessa meia hora fazer milhões de voltas. Eu tenho que pagar conta, eu vou falar com fulano, eu vou ficar vendo TV, eu vou atualizar aqui o celular, né? Então, se eu tenho meia hora, eu tenho que priorizar para minha alimentação. Ele vai ter que entender que se ele não aprender a mastigar, a comer devagar, vai ter um monte de intercorrências no pós-operatório. É aquele paciente que vai viver com dor, vai viver vomitando, vai viver com náuseas. A gente, às vezes, esse tipo de paciente é aquele que a gente tem muita dificuldade de progredir as consistências da dieta. Então, tá na líquida. Vamos agora para pastosa. Daí começa a vomitar. Por essa organização. Então, essa organização, ela já tem que vir antes da cirurgia para ele não ser pego de surpresa quando ele voltar a trabalhar. Mas agora eu só tenho meia hora para comer, né? Então, no pré-operatório, ele já vai ter que organizar essa nova forma de se alimentar na rotina atual dele, né? Então, ele vai ter que levar a comida de casa já preparada para não perder tempo, talvez, de ter que sair do local também para ir lá no restaurante almoçar. Então, são várias estratégias que a gente acaba usando de acordo com a rotina de cada um para conseguir colocar, né, a alimentação, a dieta, o processo cirúrgico na rotina dessa pessoa. Né? Então, são vários pontos, por isso que às vezes a gente não consegue analisar e mudar tudo numa consulta somente. Por maior que seja a expectativa do paciente, ele quer tem seus tempos, né? Não adianta, não vai, não consegue. Não, ele tem o tempo dele, cada um tem seu tempo, né? Cada paciente tem o seu tempo. Sim. E ele tem que ir nesse processo, ele começa a entender a importância da reeducação alimentar, né? Não só no processo da cirurgia em si, mas a longo prazo. Eu falo para eles, né, que não adianta fazer a dieta ou mudar os hábitos só agora, 2 meses para fazer cirurgia no primeiro, segundo mês pós-operatório. Essas mudanças que a gente começa hoje, a partir da primeira consulta, tu vai ter que levar muitas vezes para o resto da vida, né? Tem pacientes que vêm com a ilusão de que, eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu vou continuar comendo o que eu quiser, só que numa quantidade menor. Vim pegar a dieta. Vim pegar a dieta da bariátrica, né? Então, eles vêm com essas ilusões de que, vou continuar comendo tudo, só que, em vez de comer um pote de sorvete, eu vou comer meio. Em vez de comer um pacote de bolacha, eu vou comer meio. Mas, se não entender o processo, né? Se não mudar... Se não mudar os hábitos, o tipo de comida, né? A qualidade da alimentação vai ter muito efeito colateral no pós-operatório, o famoso dumping, né? Dores, entalos, né? E não vai ter a perda de peso esperada, né? E logo um reganho de peso, né? Então, o hábito alimentar, ele precisa ser mudado já desde a primeira consulta. E ele tem que entender a importância disso, assim. Isso aí. Pra sempre. Pra O sempre. resto da vida. Joana, o paciente ia lá, primeira consulta sua contigo, paciente. E aí, como é que tu aborda isso? Primeiro eu digo que eu não mordo, né? Porque eles não gostam Ele chegou assim, por que você veio aqui? O doutor Ed mandou, senão não me opera. É quase isso que eu tive que vir. Eu sou obrigado a vir aqui. Mas como a Patrícia falou assim, a gente tem lá umas 3 consultas no primeiro momento. É muito subjetivo, né? Porque tudo depende de como que esse paciente chega para mim, né? Se ele já... às vezes tem uma organização emocional tá mais organizado emocionalmente, né? Fez, às vezes, um outro processo terapêutico, já entende algumas questões dele, né? Mas, enfim, eu acho que 3 consultas, por exemplo, é um pré-operatório tranquilo para mim também. Eu acho que a gente tem ali uma psicoeducação, né? No sentido de orientar, de explicar muitas coisas.
Tem muito uma questão de hábitos e comportamentos, que a gente trabalha muito. Eu gosto muito quando eles vão na Patrícia, né? Porque eu consigo. Já está habituada com essa rotina. Eu consigo objetificar um pouco do que a gente fala, porque o comportamento é isso, né? A gente não consegue, não é palpável. Uhum. E aí, quando ele fala, não, mas eu tenho que fazer isso, tá? Então, como é que tá sendo pra ti? Como é que tu sente isso? O que que dá certo? O que que não dá? Né? Eu gosto de juntar muito as duas áreas, né? Uhum. Quando a Patrícia fala agora do quanto que ele vai ter que aderir, não é uma mudança para agora, a gente trabalha muito essas questões, assim, de como que veio esse hábito, de como que eu consigo. É quase como eu significo toda essa mudança que vai vir, né? Para eu ressignificar os hábitos, os novos hábitos, Uhum. né? E tem muito, eu gosto muito de trabalhar, como eu falei, essa questão da autopercepção, limites que vão levar ao autocuidado. Então, se eu começo a perceber como que eu me sinto, que sensações que eu tenho, começo a entender quais são os limites, e a gente trabalha muito isso também falando sobre a cirurgia, né? O limite do comer, o limite do que eu vou dar para os outros, eu brinco que o jeito que eu lido com a comida é o jeito que eu lido com a vida, né? Então eu preciso estar atento a isso, assim. Então a gente vai trabalhando algumas questões específicas da cirurgia, né? Mas se a pessoa vem com uma outra demanda, eu também vou olhar para isso, né? Então assim, meu foco dentro de uma consulta de cirurgia pré-operatória é cirúrgico. Né? Então, eu costumo dizer que é uma consulta realmente mais de psicoeducacional do que um processo terapêutico. Mas se a pessoa chega com uma vida cheia de questões, eu falo para ela, como é que a gente vai enfiar uma cirurgia no meio disso tudo, né? Uhum. Né? Não tem como eu colocar uma cirurgia no meio de Uma um confusão, monte né? de questões É. emocionais. Uhum. E aí a gente começa a conversar, a pessoa mesmo fala, eu acho melhor eu olhar para isso primeiro, ficar mais organizado, para daí eu poder fazer a cirurgia. Né? Não sei, às vezes a pessoa está passando por uma mudança, Uma separação. uma separação, né? Algo Mudança de radical, que está cidade, de mudando muito. emprego, né? Uhum. Às vezes ela não vai dar conta mesmo de uma cirurgia junto com isso. Então, vamos organizar, emocionalmente se estabilizar e aí a gente vai para a cirurgia. E às vezes ele quer inverter, né? Ele quer operar para se equilibrar. Isso. E às vezes ele É como se a ele- cirurgia fosse ser o grande milagre, né? Ah, quando eu fizer a cirurgia, eu vou ter um trabalho melhor, eu lembro olha, faz acho que uns 14 anos que eu atendi uma moça. Uma das primeiras pessoas que eu lembro que eu atendi, ela dizia assim, não, mas eu acho que depois da cirurgia, minha relação com a minha sogra vai melhorar. Ela dizia, eu acho que Isso. vai melhorar. E aí a gente trabalhou muito essas questões, e aí depois que enfim, ela fez a cirurgia, emagreceu, teve muito sucesso, mudou muitas questões na vida dela. Ela falou, não mudou, mas tem uma coisa que mudou, eu aprendi a dar limite para minha sogra, então eu mudei, então a minha relação com ela mudou. Mas não mudou porque ela emagreceu, mudou porque ela mudou. aprendeu a olhar para os limites dela, se respeitar, né? Então, assim, o quanto que a gente vê muito essas pessoas vindo com fantasias ainda, né? De que a minha vida vai ficar boa quando eu Só fizer vou ser que a gente feliz precisa dizer depois que de não, operar. né? Isso, eu só vou Isso. ser feliz se eu for magro. E aí a pessoa tem uma frustração enorme porque ela fica magra e continua com os mesmos problemas que ela Mesma tinha. cabeça, mesmo. Então, o pré-operatório é importante para a gente desmistificar tudo isso. Porém, o pós-operatório é importante para a gente trabalhar tudo isso que a pessoa Sedimentar, né? vem trazendo, assim. Né? Então, um pré-operatório de bariátrica, ele é muito mais sobre essas questões, assim, né? De fantasias que eu criei. E, claro, óbvio que eu vou investigar, né? Alguma questão psíquica, se já teve ou não, compulsões e tudo mais. Mas isso a gente vai observando no processo dela também, né? Como que a gente pode ir lidando com isso tudo num pós-operatório? Porque aí é isso, a pessoa se compromete a manter um pós-operatório após a... Chamar a família ou rede de apoio, não chama regularmente ou caso específico? específico. Específico. Né? Assim que eu iniciei
há um tempo atrás eu achava muito importante chamar a família. Não deixei de achar, mas eu acho que muitas vezes é muito burocrático eu conseguir esse momento com a família, né? Então eu pego bastante informação da pessoa sobre a família, né? Hoje, assim, tá, e como que. Quem que vai fazer? Quem vai contigo, quem não vai, quem falou, quem que viu? Aquela pergunta, ó, eu quero operar, mas meu marido, minha mulher não quer que eu opere. Não quer que eu Isso. opere. Minha mãe, meu A gente pai, ouve meu muito. Eu não irmão. contei Sim. pra Não ninguém. contei pra ninguém que Ou vai ao operar. contrário, né? O paciente vem porque Porque alguém alguém quer que ele Aham. faça cirurgia, né? Sim, isso acontece ainda, né? Acontece Bom, menos. acontece bastante, eu acho. Tu acha? Eu acho que Ah, já acontece menos a pessoa vir porque alguém quer. Não, é porque, mas ela, não, eu não contei pra ninguém. Ah, não, não contei pra ninguém, Eu acontece vinha. muito. E eu, não, eu falei lá em casa não querem, É. e eles têm o medo da perda, vai complicar, vai. E aí, Aham. nesses casos, eu acho que a família é interessante de a gente poder chamar pra desmistificar pra família também. Né? Entendeu por que que eles têm esse Uhum. medo, Por que né? que eles têm... quando a pessoa traz uma questão familiar realmente importante, né? Aí eu acho, sim, eu acho que é uma boa opção. Mas quando não, todo mundo me apoia, todo mundo quer. Eu trabalho várias questões no sentido de como é a rotina dessa família, né? O que a família, como a família se envolve nisso tudo. Né? Enfim, quando eu vejo que a família está aderindo junto com o paciente, eu não faço tanta questão, né? Mas quando tem essa de não contei para ninguém, por que tu não contou para ninguém? O que Isso. acontece? Né? Eu não gosto, a minha família nunca me apoiou, nunca. Mas, enfim, como eu falei, cada caso é um caso muito específico, né? Às vezes é isso, a minha família nunca me apoiou e eu não quero que eles participem desse processo porque eu acho que vai ser ruim para mim. Então faz mais sentido para o paciente até que a gente não chame a família, né? Mas então, qual é a rede de apoio dessa pessoa? Quem são os amigos que tem aí? Ah, não, minhas amigas vão ficar comigo no hospital, eu vou... Ah, tá, então a gente... É sempre importante, eu sempre investigo se ela tem uma rede de apoio consistente. Doutora Sheila, Então, primeira consulta lá do paciente. Então, Aquele paciente que chegou para ti, eu vim aqui porque o doutor Ed mandou, eu já passei por 10 endocrinologistas. Então, olha só, assim, esse paciente ele vem indicado para uma cirurgia bariátrica, né? Então eu começo explicando para esse paciente que eu sou um dos membros de uma equipe e que o meu objetivo é avaliar ele de uma forma orgânica, mas para eu avaliar ele, eu vou ter que saber a história dele. Então, mas antes de saber a história dele, eu explico o que é a cirurgia, porque em algum momento pode ter falhado, eu sei que já foi em alguns endós, já foi no cirurgião, foi no Entrou aqui, saiu aqui, né? E aí eu explico da minha forma o que é cirurgia bariátrica, qual é o nosso objetivo e como cada um de nós vai trabalhar. Eu começo por aí. Como funciona a gente e o que é a bariátrica e o que a gente espera e da participação dele, que é a parte fundamental também. Então, eu começo explicando todo esse processo que a gente vai fazer. Depois, eu começo com a avaliação desse paciente, né? Eu vou saber quantas horas ele trabalha, com o que ele trabalha, como é que é a vida dele, quem mora com ele, como é que foi a infância dele, se esse peso é desde a infância, foi na adolescência, foi que depois que casou, foi depois que trabalhou. O que pode ter na vida dele influenciado esse ganho de peso? Saber a história da família dele, saber a história pessoal desse paciente e doenças que ele tem e medicamentos que ele toma. Eu tenho que saber ele no completo, tudo sobre ele, o máximo que eu puder saber para eu analisar esse paciente, né? De um ponto de vista médico, assim. E a partir de então que eu tenho esse conhecimento dele, eu vou pensar que ele vai para uma bariátrica. Então, eu vou pedir os exames que são necessários para uma bariátrica. Eu peço avaliação laboratorial completa relacionada às doenças, às comorbidades que ele já tem, a parte toda de vitamina que eu vou ter que... Para eu ter de base, para depois me controlar isso no pós-operatório, que geralmente as cirurgias bariátricas... Tipo, a Y de Roux vai dar problemas, podem dar diminuição, redução de absorção de vitaminas, e eu vou ter que ter... Vai dar, né? Vai dar. Vai E eu dar. vou ter que ter o basal
primeiro, às vezes, para suplementar já no início, quando já existe uma deficiência, para depois eu comparar no futuro. Então, eu explico para ele que a gente precisa fazer essa avaliação, que a gente vai precisar fazer um ultrassom de abdômen, às vezes, de acordo com a idade, passar por um cardiologista, às vezes passar por um pneumologista, vai precisar ver se ele tem apneia. Tanta coisa que a gente vai ter que avaliar de acordo com cada paciente, né? Então, assim, vão precisar de alguns exames, ele vai voltar, eu vou analisar, e de acordo com essa análise, eu vou poder dizer assim, ó, do meu ponto de vista, tá tudo bem, realmente tá tudo certo, pode dar cirurgia do meu ponto de vista, mas a cirurgia realmente só vai ser liberada quando todos da equipe, porque às vezes eu não encontrei nenhum problema, tá tudo certo, mas a Paty ainda não preparou a Patrícia, a Joana ainda não ainda tá te analisando, então só vai pra cirurgia quando a gente achar a equipe inteira que você tá preparado pra essa cirurgia. Então pode levar 1 mês, pode levar 3 meses, pode levar 6 meses. A gente quer que você saia daqui preparado pra ir pra cirurgia. Então eu sou um dos profissionais que tá te analisando. E às vezes pode ser que você traga algum exame pra mim e eu vá dizer que não, tua tireoide tá descompensada. Teu diabetes tá muito, muito alto e preciso baixar um pouco para você ir para uma cirurgia. Alteração do eletro aqui pode ser uma isquemia. Pode, então assim, são coisas, são alterações que eu tenho que ver antes. E talvez postergue essa cirurgia para 6 meses, para 1 ano, eu não sei dizer. Então assim, eu não falo quando vai ser, eu falo que a gente vai preparar e que se pode ser em 1 mês, pode ser em 2, pode, mas pode levar 6 meses. Até que a gente ache que você esteja adequado para a cirurgia bariátrica. Então, eu não sei dizer quantas consultas. Eu sei dizer que a gente vai preparar ele. Pode ser que leve mais tempo. E aí eu vou explicando também no pós, né? Que ele vai voltar em 1 mês comigo. Que ele, depois desse 1 mês, eu quero saber se tá tudo bem com ele. Que ele vai voltar de 3 em 3 meses. Que a gente precisa fazer avaliação laboratorial. À medida que tudo vai se encaixando, os exames estão bem. Ele tá participando, ele tá fazendo suplementação. Ele tá participando de tudo. Tá dando tudo certo, a gente vai espaçando. Né? Daqui a pouco são 4 meses de intervalo, 5 meses, 6 meses. Daqui a pouco é 1 vez por ano. E tá tudo bem que é 1 vez por ano. Porque se tá correndo tudo bem, tá tudo certo. Né? Então... E eu não posso precisar, mas é mais ou menos isso que acontece. Mas tem paciente que vai 23 em 3 meses comigo, porque não tá indo tão bem. E cada paciente é um indivíduo. Então, por que ele toma vitamina intramuscular todo mês? Porque talvez o corpo dele precise. E o outro paciente não precisa. Então, eu não posso dizer quem vai precisar fazer ferro na veia, quem não vai. Eu sei que a gente vai precisar suplementar o básico. E aí, cada paciente vai variar. Vai fazer diferente. Então, assim, eu tenho uma ideia do que pode acontecer. Se vai acontecer contigo ou não, eu não sei. Não tem um pacote completo. Não tem um pacote que eu pego na internet e vou fazer esse pacote. Não existe. Não, eu sei... Você vai precisar, o quanto você vai precisar, o quanto você vai precisar de vir comigo mais vezes. Não sei te precisar, mas assim, no mínimo 3 meses no começo, depois vai passando, 6... 4, 5. Eu percebo, assim, muito dos nossos pacientes têm associado com obesidade e diabetes, né? Então, às vezes no pós-operatório, eles começam a tirar as medicações por conta e isso é muito perigoso, não, é uma coisa que sempre né? também... Isso, por isso a gente precisa ver a lista de medicamentos, porque eu vou falar assim, ó, toma 2 antihipertensivos. Sim, quando você sair da cirurgia... a pressão vai começar a diminuir e a gente vai reduzindo, a teu diabetes vai melhorando, a gente vai tirando 1, 2, 3. Então, eu preciso que tu vá me mandando esse controle de pressão, ou tu vai vindo aqui e eu vou tirando, né? Realmente, às vezes, depois... Alguns, acrescenta outro. Isso, a gente vai tirando os medicamentos para doença e colocando suplementos. Isso é um ponto que eu trabalho suplementos, eu trabalho muito no pré-operatório, né? Porque esse paciente, ele vai ter que entender que ele vai ter que suplementar para o resto da vida também, né? Então, é um ponto que a gente acaba trabalhando muito no pré, a questão da suplementação e do acompanhamento laboratorial que vai precisar. E a suplementação, ela é individualizada, né? Não existe o suplemento de A a Z que vai dar para todos os pacientes. Não. Ele pode tomar aquele suplemento vitamínico que ele vai comprar na farmácia, tudo bem, lá, vai tomar 2 vezes. Só que aquilo ele pode não ser capaz de equilibrar ele. E aí ele vai precisar extra. É isso que ele tem que entender. Ele tá fazendo certo, mas às vezes o corpo dele precisa mais. Com certeza. Né? Precisa mais.
Isso aí, eu gosto de frisar muito para o paciente, a cirurgia tem que ser a mais segura possível. E a mais segura possível não é também escolher o cirurgião, mas não é só o cirurgião, não é só o hospital que vai trabalhar. É ele entender que ele precisa de ajuda, essa ajuda não é do cirurgião. Ajuda é uma equipe multidisciplinar. Se o paciente, quando o paciente tem um segmento com uma equipe multidisciplinar, ela é segura, ela se torna mais segura. Ele emagrece no pré-operatório, ele chega compensado no Não faz déficit de vitamina, porque Não está faz sempre sendo déficit de regulado de vitamina. todos os pontos. o emocional Sempre. dele no pós-operatório, ele está tranquilo no pós-operatório, ele sabe o que esperar no pós-operatório. Então, é cirurgia segura e cirurgia efetiva. Efetiva é a perda de peso mantida com saúde ao longo da vida. Então, esse paciente que faz o acompanhamento multidisciplinar, o mais importante para mim do que eu escolher o cirurgião é escolher a sua equipe. Isso. É ter as pessoas que vão acompanhar. Se esse paciente ele entendeu a sua doença, entendeu a sua necessidade de cuidado crônico, ele vai ter um bom resultado a longo prazo. Né? E o doutor Ali, os pacientes chegam muito assim, eu vim aqui para fazer cirurgia bariátrica, mas eu tenho que perder peso antes da cirurgia, né? Então mas eu já tô vindo aqui para fazer a cirurgia, Por que né? tem que perder peso? Eu falo assim, porque eu consigo operar mais rápido. Eu falo, perder peso, ele vai perder peso, ele vai ventilar melhor, ele vai respirar melhor, vai diminuir o índice de trombose. A cirurgia vai ser mais fácil para o cirurgião. Eu falo, se é mais fácil para o cirurgião, o paciente que perdeu peso, é mais fácil para o anestesista ventilar esse paciente. É melhor para ti, né? É mais seguro. É mais seguro. É mais seguro. Então, cirurgia segura, ela é um conjunto de fatores, não é só a habilidade técnica do cirurgião, ele estar preparado, ele se preparar para a cirurgia. Ele, pós-operatório de paciente que passa com vocês, é um pós-operatório tranquilo, ele passa tranquilo. Foi o que você falou, parece que nem operei. Não é que parece, ele tinha a realidade e expectativa. Então, ele está com as suas Alinhou, né? expectativas alinhadas, ele não está com aquele deslumbrado. Eu vou operar que eu vou emagrecer e o que eu vou comer? Não sei. Em casa, não, eu posso tomar cerveja? Posso beber? Não. Ele já sabe tudo, ele já deveria saber sabe. tudo, né? Exato. Ele já não tá nem pensando nisso, né? Por isso, Então, a gente... Sem dúvidas, né? a gente tirar o conceito do imediatismo, né? Eu acho, e eu gosto muito de frisar, vamos resgatar a autoestima, né? Porque com a autoestima, resgatei a autoestima, eu vou no endócrino, eu sinto a necessidade, eu preciso ir consultar com o endócrino, preciso consultar com o nutricionista. Quando ele não resgata a autoestima, ele entra nesse, eu vou operar, eu consigo tudo, eu vou pegar protocolo. Eu falo para os pacientes, se você vai abrir um comércio, tu precisa de alvará. Aí você vai lá, pega o alvará do nutricionista, como se fosse na prefeitura, pegar o alvará do bombeiro, o alvará da vigilância sanitária, pegar o alvará da Ministério da Fazenda, pega os alvarás. O alvará garante a venda? Não. Então, só pegar as liberações, só pegar as folhas carimbadas. A folha carimbada é igual você entrando no consultório, tem aqui os alvarás. Não garante que a clínica vai estar cheia ou não. O cheio ou não, o resultado seu é o dia a dia. Isso. É você ter o seu tempo, você se dedicar a você. Você não se dedica, você não começa a buscar saúde, ela não vem de graça. Saúde vem de graça até os 20 anos. Né? Depois de 20 anos, a gente tem que buscar a saúde. Né? Não é mais o nosso caso. Eu tô quase lá. Não, meninas, olha, acho que nós conversamos bastante hoje, né? Eu queria deixar, vamos lá, pensar para a gente encerrar hoje, né? Que nós já andamos bastante hoje, né? Qual que seria a mensagem de cada um de vocês para um paciente que vai fazer, que tem obesidade, né? Que tem obesidade. Que vem fazer Vai cirurgia bariátrica? Eu pego um paciente, qual que seria a mensagem que vocês deixariam para um paciente com obesidade? Vamos lá, Sheila. Daí, Com obesidade?
Obesidade é a doença e a gente precisa tratar, como eu falei da outra vez, né? A cirurgia bariátrica tá aqui para ajudar em alguns casos. A gente tem a cirurgia bariátrica, é uma opção de tratamento, né? E lembrar que a cirurgia bariátrica é algo bom, não é algo ruim. Se bem acompanhado, né? Se bem indicado e bem acompanhado, a gente vai ter um bom resultado. A longo prazo, a curto e a longo prazo. Então, não precisa se preocupar que cirurgia bariátrica vai te dar problema. Não, ela vem pro bem. Ela vem pro bem se você entender o que é a bariátrica, né? Se você saber da tua parte que também tem que fazer, né? A parte do paciente é fundamental. E a equipe que vai estar junto para te dar esse suporte numa bariátrica é fundamental para dar tudo certo. Então, eu acho que sim. A gente está falando aqui da cirurgia bariátrica como opção terapêutica. Em alguns casos, ela é muito É uma bem-vinda. opção. É uma opção. Bem-vinda, se bem indicada, segurança no que se está se fazendo e entendimento do paciente. Ele tem que entender tudo, todo o processo. Entender e participar. Acho que isso é Isso. fundamental, assim, né? Ser minha... Joana? Recado pro, pro paciente. Eu acho que primeiro ele não se culpar. Eu acho que assim, ele é uma doença, ele não precisa se culpar, ela é multifatorial, então ele precisa olhar como uma possibilidade de ser tratada, né? E não como uma sem vergonhice de que ele não quer fazer isso, né? Como infelizmente ainda socialmente a gente ouve tanto. É uma falha dele. Não é uma falha dele. Você não, você falta de vergonha, você não, A gente ouve muito isso ainda, né? E eu acho falta que de isso força de vontade. piora ainda mais a doença, as comorbidades que vêm com a doença, né? Emocionais, principalmente. E aí, quando a gente fala sobre o tratamento com a cirurgia bariátrica, eu acho que seria entender que é um processo. Não só na cirurgia bariátrica, mas qualquer processo daí de tratamento da doença obesidade é entender que é um processo, né? Que vai ser longo, que não é imediato, que as pessoas ainda querem o imediatismo. O mundo é muito imediatista ainda, né? Enfim. E a cirurgia, o processo de emagrecimento não seria diferente, né? Mas as pessoas entenderem que é um processo, e é um processo multifatorial, né? Que a gente vai ter que ter muitos profissionais olhando, cuidando, né? Ah, mas eu não tenho condições de ter tantos profissionais, né? Então, pelo menos ter informações multifatoriais, eu acho que isso já ajuda muito com que a pessoa tenha nesse processo aí de saúde. Eu acho que buscar ajuda, né? Buscar tratamento. A obesidade não tem cura, né? Mas tem inúmeras opções de tratamento. E buscar a ajuda de uma equipe especializada, isso vai deixar o processo mais leve, né? Não é fácil, né, tratar a obesidade, mas se esse paciente se sente seguro, motivado por uma equipe, com certeza ele vai aderir melhor a essas mudanças, né? Eu vejo muito mais resultado na aderência ao plano alimentar quando esse paciente é acompanhado por um psicólogo, por um endócrino, né? Então a gente vê esse resultado na prática, no dia a dia, né? Então, isso é gratificante para a gente, como profissional, né? Ver o resultado desse tratamento e principalmente para o próprio paciente, né? Então, buscar ajuda, buscar tratamento. Uma das opções que a gente tem é a cirurgia bariátrica, mas tem que entender que a cirurgia bariátrica não é um milagre, não vai resolver todos os problemas do peso, né? Ela vai auxiliar na mudança, na reeducação alimentar, né? Pensando bem voltado para a nutrição, a cirurgia ela vai auxiliar nessa aderência ao plano alimentar, né? Mas que não é fácil, né? Pelo contrário, é muito difícil, né? Seguir
todas, né, quem já fez a cirurgia bariátrica sabe, né, todo o preparo do pré, todas as dietas líquidas do pós-operatório, a dieta pastosa, todas as consistências, todas as restrições alimentares que a gente tem. Então, a pessoa tem que querer muito, né? Então, não é uma decisão de um dia para o outro. Com todas essas informações dadas, a pessoa tem que optar pela cirurgia bariátrica, né? E entender que é um processo que inicia no pré-operatório e é para o resto da vida, né? Eu não posso ter um hábito alimentar no primeiro mês, no segundo, e depois de 1 ano, 2 anos, voltar a comer o que comia antes. Vai voltar a ter o peso de antes, vai voltar as comorbidades, né? Então, é uma mudança para sempre, né? Então, a cirurgia não dá pra gente desfazer, né? Ali, então, é uma modificação que vai ter que levar pro resto da vida. Eu gosto de frisar bastante assim. Tire esse peso do seu ombro, né? Porque já tenho obesidade, desde minha infância já me mandaram para academia falar que é falta de força de vontade, é só comer pouco. Tire assim, delegue essa responsabilidade a pessoas. Não vá a equipe multidisciplinar está ali para tirar esse peso do seu ombro. Se a gente não delegar essa responsabilidade, fica mais difícil tratar. Assim, tem que tirar. Você não é culpado. Eu falo assim, a obesidade é uma doença do mundo moderno. Em 1970 tínhamos poucos obesos, 1950 menos ainda, quanto mais para trás, no mundo moderno hoje levam as pessoas... Fomos criados com maus hábitos, né? Por Às vezes. diversas razões que não vão mudar. Eu falo, se você vai ser operado ou não, mas o paciente que é operado, ele não muda de planeta, continua vivendo no mesmo planeta e nem troca de cabeça. As mesmas razões pela qual você fica alegre, você fica triste, vão continuar. Então, delegue um pouco essa responsabilidade para uma equipe, busque uma equipe, né? Busque uma equipe que você se sinta, tenha confiança de tratar com essas pessoas. E uma equipe especializada nessa área, né? Porque nem todos vão poder ter esse olhar específico, Ter esse olhar, né? Alguém que você... E tem que ter empatia, né, Joana? Em qualquer tratamento, às vezes... nós temos uma equipe que eu sou fã de vocês, eu gosto muito, mas tem paciente que é empatia, né? Às vezes, você tem que ter empatia, tem que ter facilidade. Às vezes eu vou operar um paciente lá de Tijucas. Se você tiver a sua equipe lá, nós estamos à sua disposição, mas... Tem que ter facilidade também. Você tem que ter facilidade de se tratar. Com certeza. Então, a empatia é tirar o peso do ombro, né? Busque ajuda para tratar a obesidade. Bom, meninas, foi muito legal o papo com vocês aqui hoje. Conversamos bastante aqui hoje, né? A Priscila tá ali. Eu não tava tão já deu. Pessoal, foi show Foi muito a bom. conversa Tá bom, né? hoje. Foi. Nosso vídeo logo estará à disposição no nosso Surgery Care Saúde no YouTube. Siga nossas redes sociais, Surgery Care, nosso Instagram. E nos dê feedback. Né? Não gostou, mande pra gente. Gostou, curta. Bem blogueiro, como que Bem fala. blogueiro, Curte aqui. eu acho que o objetivo desses nossos vídeos, né, que eu acho que a gente estava pensando, é passar um pouco essa nossa experiência de vida, né? Compartilhar, tornar disponível. A gente adquire conhecimento ao longo da vida, a gente não tem que levar isso... O que a gente fala aqui, o que a gente tá falando aqui, é o que a gente fala lá no consultório. Mas quanto é importante para um paciente que está pensando, que está se decidindo, poder também ter acesso A informação, né? Eu acho... Sim, porque os pacientes às vezes procuram isso, né? Isso. Porque E a gente certeiro, encontra informações de tudo quanto é tipo, Com certeza, né? né? A gente já tem algum tempo de convivência, nós temos a maturidade, nos traz algumas coisas boas, né? Outras não tão boas assim. E é legal compartilhar esse conhecimento, esse ponto de vista, né? A gente não está propondo nenhum tratamento, não é nada, mas estamos compartilhando o nosso ponto de vista com os nossos
pessoas que escutam a gente, nossos pacientes, nossos telespectadores, né? Os ouvintes. Nossos ouvintes, né? Esse é o nosso ponto de vista, a nossa forma É. de enxergar, né? Cirurgia É bariátrica. a nossa forma, nem É. necessariamente vai ser a melhor Não forma. vai ser a melhor, mas é o talvez, nosso né? ponto de vista, né? É a que funciona pra gente, né? E para os nossos pacientes também. Sim, sim. Queria agradecer a Priscila também, por todo o apoio logístico nosso aqui. Nosso anjo. Nosso ano, né? A Priscila, ela é muito importante para que a gente venha estar aqui. Ela faz todo esse trabalho por trás das cortinas, né? Ela sempre nos motivando a trabalhar bastante, né? É, isso mesmo. É demais, né? Pode tomar um vinho hoje à noite. Certo, gente? Tá Muito bom. obrigado pelo prazer de Obrigada. vocês. Obrigada também, e foi ótimo. Obrigada. Show de bola. Pode. Até o próximo. Até o próximo.